Olá, galerinha aí da Escola Vivendo Monteiro. Vamos dar continuidade aqui à correção das questões do nosso primeiro simulado. Vamos agora com as questões de juros simples, tá certo? Vamos para o nosso slide. Antes de começar as questões, eu gostaria de relembrar alguns conceitos aqui que a gente vai aplicar em todas as questões que iremos corrigir a seguir. Em juros simples, nós geralmente utilizamos a relação J é igual a C vezes I vezes T. Do ponto de vista matemático, o juro simples é o produto, é a multiplicação do capital pela taxa pelo tempo. Portanto, nessa relação, as letrinhas J está falando do juro, o C é o capital, o I é a taxa de juros e T é o tempo, certo? Então, para que você não estranhe daqui para frente essa relação, você já conhece, vamos utilizar essa relação. Além desses conceitos, né, de juro, capital, taxa e tempo, um outro conceito muito comum no trato com juros simples é a ideia de montante, tá certo? O que é um montante? Montante é aquilo que você devolve, né, o capital mais os juros, tá certo? Então, montante, por definição matemática, é o capital inicial tomado emprestado mais os juros. E juntando essas duas fórmulas em uma fórmula só, nós poderíamos ter ainda essa relação, M é igual a C vezes 1 mais I e T. Cuidado para não confundir essa relação aqui com a fórmula do juro composto. Note que esse I aqui é embaixo, esse Izinho aqui é dentro do parênteses embaixo. Na fórmula de juros composto, esse I vai ser o expoente do parênteses. Então aqui a gente está falando do montante em juros simples, ok? Vamos então para as questões. Questão de número 17. A taxa anual de 15%, em que tempo aproximadamente o capital de 8.000 produz 3.600 de juros simples? Então, nessa questão, nós queremos saber o tempo, né, uma questão de juros simples, onde temos interesse em descobrir qual foi o tempo de aplicação. Foi nos dado aqui a taxa de 15%, nosso vizinho, 15% é a taxa anual, 15% ao ano. O capital também nos foi dado, R$ 8.000, e os juros, foi dado o juro aqui de R$ 3.600. Então vamos encontrar o tempo usando a nossa relação J é igual a C vezes I vezes T. O J aqui é o 3.600, eu vou usar o 3.600, note aqui, sem precisar escrever esses dois zeros depois da vírgula. Do mesmo jeito o capital, que é 8.000, vou escrever apenas 8.000 dessa maneira. Vezes a taxa, que é 15%, nós temos duas opções aqui, escrever o 15 sobre 100 ou escrever o 0,15, fica a seu critério. Eu vou usar aqui o 15 sobre 100, ok? Vezes o tempo que nós queremos saber, vou chamar de T. A vantagem de escrever nessa questão o 15 sobre 100 é que você pode cancelar aqui esses dois zeros aqui em cima com dois zeros aqui embaixo. E já vai facilitar as nossas contas. Também poderíamos cancelar esse zero aqui do 80 com o zero do 3.600. Vou colocar aqui o tracinho na cor preta para você compreender melhor. Feito esses cancelamentos, o que é que nos resta aqui? Antes da igualdade, o 360. Depois da igualdade, 8 vezes 15 vezes T. 8 vezes 15 é 120, e 120 vezes T, 120T. Tranquilo? Vamos achar o T, então. Note que o 120 ele está multiplicando o T desse lado da igualdade, né? No segundo membro. Se eu inverter, ele vai dividir o 360. Então, T vai ser igual a 360 dividido por 120. E é claro que 360 dividido por 120 dá 3. Como a taxa, o tempo que a gente quer, a gente vai olhar para a taxa está aplicada em ano, 15% ao ano. Então, esses três que estamos falando é 3 anos, ok? Item B. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta ao vídeo e assiste novamente. Questão de número 18. O cálculo de juros compostos pode ser definido pela função exponencial
J é igual a C vezes 1 mais I elevado a T menos 1. Essa questão é uma questão de juros compostos, né? Foi dada essa relação aqui, ó, dos juros. J é igual a C vezes 1 mais I elevado a T menos 1. Onde J é o valor dos juros, C é o valor do capital inicial e a taxa de juros na forma unitária e T é o tempo, que deve ter a mesma unidade da taxa. Supondo que uma instituição financeira pague juros a uma taxa de 0,78% ao mês, ao aplicar um capital de 8.500, o valor dos juros acumulado, veja o que a gente quer saber, após um ano da aplicação será de... Então vamos ver, a gente vai calcular aqui o juro por essa forma. O capital a gente tem aqui, foi dado o capital, R$ 8.500, vou substituir aqui. Também nos foi dado a taxa 0,78% ao mês. Então vai ficar 1 mais. Lembrando que essa taxa ela deve ser colocada na taxa unitária, certo? Então como aqui você tem 0,78%, ó, com o símbolo, se eu for tirar o símbolo, essa vírgula vai puxar duas casas para a esquerda. Então vai ficar aqui, ó, vai sair daqui, duas casas para a esquerda, então vai ficar 0,078. Tudo isso elevado ao tempo, que nesse caso aqui é 1 ano. Como a taxa está em mês, eu vou transformar esse tempo em mês. 1 ano em meses são 12 meses. Então vou usar aqui no lugar do T o 12. Isso menos 1, né? Que esse menos 1 aqui, ó, da relação. Tranquilo? Então tá aí substituído os dados. O que é que a gente faz primeiro nessa relação toda, nessa expressão numérica aqui do segundo membro? Tem uma multiplicação, tem um parênteses aqui isolando, tem uma potência e uma subtração. Então primeiro nós vamos resolver aqui esse parênteses aqui que está isolando a expressão. Então vai ficar 8.500 vezes 1 mais 0,078 dá 1,0078 elevado a 12. Isso menos 1, ok? É claro que para resolver uma potência dessa, numa questão, você tem duas alternativas. Ou usa a calculadora científica, ou a própria questão vai dar para você. É o caso aqui. A questão vai nos dar esse valor. 1,0078 elevado a 12 é igual a 1,09772. No simulado, essa expressão ela acabou ficando, não aparecendo, né? Ela ficou muito... ela estava no plano de fundo, né? Quase branca. Na Xerox ela não saiu. Então, ó, mas ela foi dada na questão. Então a gente vai substituir esse 1,0078 elevado a 12 por 1,09772 menos 1. Ok? Então, vamos subtrair o 1, vamos resolver o colchete agora. Essa expressão está isolada dentro do colchete. Vamos repetir aqui o 8.500. Tirando 1 desse valor, vai ficar 0,0972. E aí o trabalho que nós iremos ter de fazer é multiplicar 8.500 por esse valor. Aí você pode fazer a lápis, a caneta, e vai encontrar R$ 830,63, ok? Que é a letra C. É claro que como esse dado aqui não apareceu na prova impressa, essa questão ela não vai ser contada na sua nota aí no simulado. Mas eu peço a você que procure fazê-la novamente, estudando aí, para você treinar. E caso apareça alguma semelhante a essa no Enem, nos concursos que você for fazer na sua vida, você já tem uma noção melhor para fazer. Ok? Vamos para a próxima questão. O senhor Paulo aplicou um certo capital à taxa de juros simples de 4% ao mês durante 3 meses. O montante dessa aplicação, ele reaplicou a taxa de juros simples de 3% ao mês durante 9 meses. Se ele tivesse feito uma única aplicação desse capital a juros simples durante 1 ano, para obter o mesmo rendimento final, a taxa mensal deveria ser de... Essa é uma questão boa, né? Uma questão bem trabalhada. Vamos separar os dados aqui. Note, ó, que primeiro ele faz uma aplicação a juros simples, depois ele pega o montante e faz uma reaplicação, e depois ele pergunta qual seria o rendimento se a aplicação fosse única. Então vou separar aqui em 3 partes. Vamos considerar a primeira aplicação, né? Vou chamar de J1, usando a nossa relação. A reaplicação eu vou chamar de J2 e essa única aplicação eu vou chamar de J3.
O que a questão está querendo saber é que se o rendimento da aplicação única, que é o J3, como ela seria igual a J1 e J2, qual seria a taxa? Então, é isso que nós queremos saber, né? Então vamos calcular separadamente, depois a gente volta a essa expressão aqui. Então, o primeiro caso da aplicação, vai aplicar um certo capital, não sei quem é o capital, continua sendo C. A taxa de juros simples de 4%, está aqui, 4% ao mês, vou usar aqui o 0,04, usar a taxa unitária, vezes o tempo que é 3 meses, ok? Ó, vezes 3. Então, se simplificarmos aqui, ó, 4% vezes 3 vai dar 12%, então vai dar 0,12C, ok? Esse é o juro da primeira aplicação, vai render 12% do capital inicial, ok? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai reaplicar o montante, note que aqui o montante vai ser reaplicado, a taxa de juros simples de 3%. Então, o nosso capital agora aqui vai ser o montante dessa aplicação aqui. Então, quem é o montante dessa aplicação? É o capital mais o juro. O capital não sei quem é, mas o juro é 0,12% desse capital. Então, o montante é 1,12%, ou seja, 112% do capital, certo? 1,12C. Então, eu vou trocar esse C aqui por 1,12C, ok? O I, a nossa taxa aqui é de 3%, 0,03, e o tempo é 9 meses, então vezes 9. Como aqui é tudo uma multiplicação, eu vou multiplicar 1,12 vezes 0,03 vezes 9 vezes C. Então, isso vai dar 0,3024C, ok? Uma multiplicação direta. Você pode fazer em duas contas, ó, aqui 9 vezes 0,3 é 0,27 e 0,27 vezes 1,12 dá 0,3024C, ok? É o J2. E na aplicação única, se ele fizesse uma aplicação única, como seria? O capital a gente não sabe quem é, continua sendo C. A taxa aqui também não foi dada, porque é o que ele quer saber nessa questão, a taxa mensal, então continua sendo I. E o tempo é um ano. Um ano aqui é 12 meses, né? Então, já que todo o restante está em meses, aqui foi 9 meses, aqui foi 3 meses, vamos deixar tudo em meses. Então, 12 meses. Então, o J3 vai ser 12CI, né? Juntando tudo aí em um monômio, né? Então, vamos pegar os resultados e trazer para cá. Quem é o J3? O J3 ó, é 12CI. Coloquei aqui em preto. Quem é o J1? O J1 está aqui em azul, 0,12C. E o J2 está em vermelho aqui, 0,3024C. Tranquilo? Coloquei em cores diferentes para você entender melhor. Vamos repetir esse 12CI e vamos somar aqui. Ó. Aqui é 0,12C e aqui é 0,3024C. 12 centavos com 30 centavos aqui, dá 42 centavos, vai juntar-se esses 24. Então, dá 0,42,24. Uma continha de adição com a vírgula debaixo da vírgula, certo? Bom, note que aqui é uma multiplicação e aqui também é uma multiplicação. A gente pode cancelar esse C, ó, C aqui com C aqui. Então, vai sobrar desse lado 12i e desse lado 0,4224. Então, esse 12 que está multiplicando o i vai passar pelo outro lado dividindo. E fazendo a continha de divisão, você vai encontrar 0,352, que está em taxa unitária. Nós usamos a taxa unitária aqui, ó, aqui e também aqui no i. Então, a gente vai encontrar a taxa unitária. Transformando em taxa percentual, para a gente usar esse símbolo porcentagem, a vírgula vai pular duas casas para a direita. Ela vai ficar aqui entre o 3 e o 5. Então, isso é o mesmo do que 3,52%. Ok? Então, está aí, letra D. Uma questão para você dar uma treinada segura, né? Uma questão boa, uma questão de adulto, de quem gosta de matemática. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Uma loja de eletrônico oferece duas opções de pagamento. À vista, com 10% de desconto, no preço anunciado. Então, o preço anunciado aqui eu não sei quem é, eu vou chamar de X, mas se você comprar à vista, você vai pagar 90% desse valor, já que vai ter um desconto aqui de 10%, então o desconto aqui é 0,90x, ou seja, 90% de X. Essa é uma opção de compra.
A outra você pode pagar em 2 prestações mensais iguais, sem desconto, sobre o preço anunciado, sendo que a primeira prestação paga no momento da compra. Ora, se são 2 prestações iguais, então você vai pegar metade do valor, metade do valor. Então você vai dar como entrada aqui, na verdade, 50% do valor. A entrada vai ser 50% de X. E você vai ficar devendo, o valor vai ser financiado, já que você poderia comprar por 90% do X e vai dar 50%, o valor financiado é 40% de X. Eu vou fazer uma linha aqui para você entender melhor essa questão. Você está comprando uma coisa, está dando de entrada aqui, aliás, está tomando como financiamento aqui 40% do valor, e depois de um mês você vai pagar, no lugar desses 40%, você vai pagar 50%. Porque são 2 prestações iguais, de 50% do valor. Então, ó, quanto é o nosso juro aqui? Se você tomou emprestado 40 e está pagando com 50, então aqui vai ser 0,10x, né, ó, o juro. Se for aplicar o CIT, ou simplesmente, já que o tempo aqui é 1, posso dizer que o I é os 10 em relação aos 40, né? Que você pegou 40 e está pagando com 50. Posso cancelar o x aqui, cancelar o zero, vai ficar 0,1 igual a 0,4. Ou multiplicar os dois lados por 10. Ó. Aí aqui fica um quarto. Um quarto de alguma coisa, o todo é o 100%. Você pega o 100% e divide em 4 partes iguais, dá 25%. Ok? Então, letra A, 25%. Uma questão muito boa também. Dá para você pensar, né? Vamos para a próxima questão. Qual foi o capital aplicado, né, a 6% ao mês, juros simples, que deu origem ao montante de R$ 1.960 de 1 ano e 4 meses? Então a gente quer saber o montante em juros simples, certo? Ó, ele foi dado um montante aqui, eu vou usar essa forma. Cuidado para não confundir aqui essa forma com a fórmula dos juros compostos. No juro composto, esse T aqui é fora do parênteses, é um expoente fora do parênteses. Esse montante aqui é o montante de juros simples, certo? Eu estou colocando aqui o J-CIT na fórmula C mais J, né? Então, colocaria o C em evidência, o montante fica assim. Então, o montante foi dado nessa questão, é 1.960. E o capital eu quero saber, continua sendo C. A taxa é 6%, eu vou escrever aqui em taxa unitária, 0,06. E o tempo aqui é 1 ano e 4 meses. Vamos deixar tudo em mês. 1 ano são 12 meses, mais 4 meses dá 16 meses. Ok? Vamos resolver essa expressão. Primeiro vamos fazer essa multiplicação, depois somar com 1. Vou repetir o restante aqui. 0,6 vezes 16, quanto é 6 centavos, 16 vezes, né? 6 centavos vezes 10 vezes dá 60 centavos. E 6 vezes 6 é 96 centavos. Somado com R$1, dá R$1,96. Então, quem vai ser o C aqui? Ó? Note que esse 1,96 está multiplicando o C, ele vai passar dividindo 1960. Então, C vai ser igual a 1960 dividido por 1,96. Note aqui, ó, que são os mesmos valores. Eu poderia aqui multiplicar por 100 para essa vírgula vir para cá, e aumentaria 2 zeros aqui, ó, se eu fizesse isso. Então, se eu fizer essa conta, vai dar 1.000. Só para você visualizar aqui, ó, se eu multiplicar por 100, eu aumento 2 zeros aqui. E aqui fica 196. 196 por 196 dá o 1. E os 3 zeros se repete. Ou faça a sua divisão normal, do jeito que você sabe dividir, que dá no mesmo. Então, letra A, R$1.000, ok? Vamos para mais uma questão. Um carro flex de 30 mil foi vendido por essa concessionária da seguinte forma: 60% de entrada e o restante de 5 prestações mensais com juros simples de 2% ao mês. O valor de cada prestação será de... Vamos calcular logo a entrada aqui. É 60% de 30 mil. 60 sobre 100 vezes 30 mil. Cancela aqui um zero, mais um zero aqui do 30 mil. 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 6 vezes 3 é 18. Ainda tem 3 zeros aqui, ó. Então isso dá 18 mil. 18 mil é a entrada.
Então, quanto vai ser o restante aqui, que vai ser dividido em 5 prestações mensais? 30 mil menos 18 mil dá 12 mil. O restante é 12 mil. Esses 12 mil, ele vai ser aplicado a juros simples, em 5 prestações iguais, 2% ao mês. Significa dizer que você vai aplicar esses 12 mil, a taxa de 2% ao mês, em 5 meses. Vamos aplicar aqui o J-Sítio, nessa situação aqui. Posso cancelar os dois zeros, né, e multiplicar aqui, ó, 1.200 por o restante, vai dar 1.200, né? Deixa eu fazer novamente aqui para você entender melhor. Vou cancelar esses dois zeros, fica 120. E 2 vezes 5 é 10. Ó. 10 vezes 120 dá 1.200. O juro é 1.200. Como você estava, a dívida era 12 mil, 12 mil mais 1.200, que é o total da dívida, vai dar 13.200. E nós vamos pagar esse valor em 5 prestações iguais. Então, vamos dividir 13.200 por 5, encontraremos o valor de cada prestação, ok? Fazendo a continha, dá 2.640. Letra C. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 23. Eudes recebe 150 mil como parte de uma herança de seu avô. Gastou 30% dessa quantia na reforma de sua casa e aplicou o restante do investimento a juros simples a taxa de 20%, taxa anual. Então vamos calcular aqui o gasto com a reforma. 30% de 150 mil. Dá para fazer até de cabeça. 10% de 150 mil é 15 mil. 15 mil vezes 3 dá 45 mil. Mas vamos fazer aqui, ó, do jeito que a gente sabe. 30% vezes 150. Cancela os dois zeros. 3 vezes 15 é 45. E ainda tem 3 zeros aqui. Ó. Um zero aqui, mais 2 zeros aqui. 45 mil. Então, isso aí é o que ele gastou com a reforma. Então, quanto é o restante? O restante, que ele vai investir a juros simples, a taxa de 20%, e queremos saber o tempo. Sabemos que esse restante é 150 menos 45, vai dar 105 mil. Então, qual vai ser o tempo se ele investir isso numa taxa anual de juros simples de 20% ao ano? Vamos usar essa nossa fórmula aqui do montante de juros simples, viu? Não confundir. O montante foi dado aqui, ó, 136.500. O capital é 105 mil. A taxa que a gente tem é 20%, 0,2 ou 0,20, se você preferir, vezes o T que a gente quer saber. Ok? Então, ó, vamos fazer aqui uma inversão geral aqui. Esse valor, ó, que está multiplicando 150, o 105 mil, está multiplicando 1 mais o parêntese aqui. Ó. Então, ele vai dividir esse valor, 136.500, vai ser dividido por 105 mil, ok? Tranquilo, né? Ele está multiplicando de um lado, ele divide do outro, ok? Então, vamos fazer logo essa divisão aqui. Poderia até cancelar os dois zeros, se você quiser. Dividindo, nós encontramos 1,3. Esse 1 está somando desse lado, vai subtrair do outro lado, vou tirar um dos dois lados. Então, vai ficar aqui 0,2 e 0,3 desse lado, ó, que é 1,3 menos 1. Esse 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. 0,3 dividido por 0,2 é o mesmo que 3 dividido por 2, que dá 1,5. 1,5 o quê? A taxa aqui está o ano, então é 1,5 ano. O que é 1,5 ano? É o mesmo que 1 ano e 6 meses, já que meio ano são 6 meses. Opção B. Ok? Tranquilo? Se não tiver entendido, volta ao vídeo e assiste novamente. Vamos para a nossa questão de número 24, nossa última questão de juros simples. Um negociante pediu emprestado 2.000 por 3 meses, sendo 1.000 de um amigo e 1.000 de uma casa bancária. O amigo lhe propôs cobrar juros simples a taxa de 10% ao mês. Já a casa bancária impôs a cobrança de juros compostos a taxa de 10% ao mês. Amigo é amigo, banco é banco, né? Essa aí é a razão do amigo cobrar juros simples e a casa bancária cobrar juros compostos, né?
a taxa é a mesma, mas nos juros compostos a gente vai ver nessa questão que ele cresce muito mais, né? Muito mais rápido. É ótimo para quem empresta e ruim para quem paga. Então veja na tabela aqui abaixo a evolução mensal da dívida com os valores em reais. Está aqui uma tabelinha. O amigo, o capital vai crescendo assim, era 1.000, depois de um mês passou a ser 1.100, depois de um mês 1.200, depois de um mês, no terceiro mês passou a ser 1.300. Já aqui no banco, ó, como vai crescendo mais rápido, de 1.000 passou a 1.100 no primeiro mês, foi igual nos dois, mas a partir do segundo mês já vai crescendo mais, 1.210, 1.331, ok? Porque um é juros simples, outro é juro composto. Então a pergunta é o seguinte, ó, é correto afirmar que esses valores formam uma progressão? Então vai aparecer aqui os conceitos de progressão aritmética e progressão geométrica, certo? E as ideias de razão. Eu vou explicar aqui o que é uma progressão aritmética, também chamado de PA. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de valores, onde esses valores vão crescendo sempre a mesma quantidade. Você vai somando sempre o mesmo valor. Então, para descobrir esse valor que vai somando, nós calculamos a razão. O que é a razão? É a diferença entre dois valores vizinhos. Essa expressão n-1 quer dizer que se eu pegar dois valores vizinhos aqui, a diferença entre eles vai ser sempre a mesma. Ou seja, nessa sequência você vai somando sempre o mesmo valor. Já a progressão geométrica, que eu vou chamar aqui de PG, né? Ela cresce multiplicando pelo mesmo valor. Enquanto a PA ela cresce você somando o mesmo valor, somando ou subtraindo, nós estamos falando aqui de soma algébrica. Na PG, esse valor cresce multiplicando-se pelo mesmo valor. Então, para descobrir esse valor, que é o que chamamos de razão, que vai ser multiplicado a cada valor, a gente faz pela operação inversa, que é a divisão. Calculando aqui, dividindo um termo qualquer pelo seu termo anterior, certo? Então, é assim que você descobre se é um APG. Então, vamos analisar essas duas sequências aqui. Note aqui a primeira, 100, aliás, 100 não, 1.000 passou a ser 1.100, depois passou a ser 1.200, depois passou a ser 1.300. Então, nós notamos aqui essa progressão aqui, ela vai ser uma progressão aritmética. Por quê? Porque, ó, se você pegar dois termos vizinhos, por exemplo, o 1.100 e subtrair o 1.000, vai dar 100. E isso vai ocorrer também se eu pegar o 1.200 e subtrair o 1.100, também dá 100. O 1.300 subtrair o 1.200 também dá 100. Ou seja, essa sequência de valores ela é formada somando sempre o 100 a cada valor. Então, é uma progressão aritmética, ok? Essa primeira sequência. Os juros, né, os montantes pagos ao amigo, certo? Já aqui no banco, observe que se eu for somar 100 aqui, ao 1.000 dá 1.100, mas se eu somar 100 aqui daria 1.200, já não dá certo aqui na segunda sequência, já foi para 1.210. Já sabemos que não é uma PA. Será se é uma PG? Vamos verificar se é uma PG. Para saber se é uma PG, eu vou dividir um termo pelo seu anterior. Eu vou escolher aqui o 1.100 e vou dividir pelo 1.000. Essa é uma divisão fácil de fazer, é só pegar a vírgula, puxar 3 casas para cá, vai ficar 1,1. Bom, se eu fizer isso também com 1.210 e dividir por 1.100, você vai notar que dá 1,1 também. Se eu dividir 1.131 por 1.210, também dá 1,1. Ou dito de uma outra maneira, se eu for multiplicando cada valor desse por 1,1, eu vou encontrando o próximo valor. Então, nós estamos diante aqui de uma PG de razão 1,1. Então, qual das alternativas aqui satisfaz a nossa, ao anunciado dessa questão? Vai ser a alternativa D. A primeira é uma progressão aritmética de razão 100, que foi a com um amigo, né? E a segunda é uma progressão geométrica de razão 1,1, que foi com o banco. Tranquilo? Só para encerrar essa questão, a título de curiosidade, eu gostaria de mostrar para você esse gráfico aqui, que seria os montantes pago ao amigo, né, do juros simples. Ele vai crescendo aqui na forma de uma reta. Começa com 1.000, aí no primeiro mês vai para 1.100, no segundo mês para 1.200, no terceiro para 1.300. É uma progressão aritmética. Se obter essa função aqui,
pelaquela forma, m é igual a c vezes 1 mais it, né? Um t aqui embaixo. Se eu substituir o c pelo 1000, né? O i pelo 10, 0,1 e colocar em função de t, vai dar justamente essa relação aqui, 1000 mais 100t. Você vai acrescentando 100 a cada mês. Ou seja, isso aqui é uma progressão aritmética, que é um caso particular de uma função afim. É o que chamamos de função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então, lembre-se, juros simples, montante de juros simples, lembra PA, lembra função afim, lembra reta, ok? Já os juros compostos, né, ficaria assim, ó. No primeiro mês ele vai para 1.100, no segundo 1.210, no terceiro 1.331. O crescimento aqui é mais rápido. Essa função aqui ela é chamada de função exponencial. Ela é justamente aquela fórmula dos juros compostos. O t aqui, né, ele é o expoente, é o valor, digamos que o montante, né, está em função do tempo. Nesse caso aqui, nesse caso em particular, a função seria essa, 1000 vezes 1,1 elevado a t. Então, de um mês para outro é só multiplicar por 1,1, ok? É, portanto, aqui uma função exponencial ou um caso particular de progressão geométrica de razão 1,1. Tranquilo? Fica aí como curiosidade para você. Espero que você tenha gostado, compreendido e principalmente aprendido. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Até a próxima.